Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Está com o Semanário Económico a partir deste momento aqui na STV Notícias. Trazemos para si semanalmente um vasto leque de informações sobre o dinamismo da economia moçambicana, mas não só, como também da economia continental e internacional. Vamos conhecer a partir de já as manchetes que irão definir as principais temáticas a serem desenvolvidas na presente edição. Nedbank reforça apoio ao setor privado integrado às medidas financeiras para a recuperação económica. Em períodos de maior dificuldade, temos a obrigação de ter um papel ainda mais ativo junto do segmento empresarial, porque quando se apoia uma empresa, apoia-se os seus colaboradores, apoia-se os seus clientes, apoia-se os seus fornecedores, apoia-se todo o ecossistema. Empresas afetadas pelas manifestações terão acesso gratuito ao Parque Industrial de Belo Luane até dezembro de 2025. Nós queremos lançar este apelo para que aquelas empresas que, de forma direta ou indireta, foram afetadas com as manifestações que o país registrou desde outubro até, vou dizer, a esta parte, por favor, contacte-nos, porque temos uma solução para apoiá-los. O objetivo é formar 10 mil jovens até ao final do ano, garantindo competências técnicas e empregabilidade no setor. Nosso dado de sucesso não é realmente a preparação. Nosso dado de sucesso é garantir acesso a estes jovens que terão preparados, que poderão ter acesso à nossa plataforma de empregabilidade. Portanto, quanto mais jovens puderem ser absorvidos pela indústria, esse é que é o nosso modelo de sucesso. Expansão do gás natural veicular reforça compromisso com a mobilidade sustentável e a independência energética. A nossa perspectiva é estendermos a nossa infraestrutura ao longo da Estrada Nacional número 1 e outras estradas que desaguam na Estrada Nacional número 1. Este ano já vamos entrar em Gaza. Vamos meter uma estação de abastecimento em Gaza, na zona de Escumano. Este é o Semanário Económico. No setor energético, mais concretamente no gás natural, prosseguem esforços visando proporcionar mais oportunidades de integração de capital humano nacional nas operações dos projetos de gás natural. Foi assinado nessa perspectiva um memorando de entendimento entre a ExxonMobil e o projeto Field Red, um tema que vai ser desenvolvido precisamente logo a seguir no nosso bloco de atualidades. Nós consolidamos, congregamos uma aliança de empresas, desenvolvemos um currículo e, neste caso, a ExxonMobil está a fazer parte dessa aliança de empresas. Vamos desenvolver alguns currículos essenciais para os jovens poderem ter acesso, que vão ser necessários para implementar, para poder trabalhar no projeto da Rovuma LNG e dos seus parceiros. Portanto, esses recursos de preparação que são transversais serão ministrados, vão ser preparados primeiro com a contribuição da Exxon e dos seus parceiros. Vai ser um enriquecimento para a nossa plataforma. Portanto, de forma prática, vamos desenvolver esses modelos, vamos criar esses modelos para que possam ser acedidos de forma gratuita
tanto na plataforma como também sendo ministrados de forma gratuita nas comunidades em todo o país, onde vai ser implementado o projeto, e como também em todo o país, em todos os locais, porque este é um projeto que até o final deste ano pretendemos mapear cerca de 10 mil jovens. E depois deste mapeamento, a nossa segurança vai ser, estes dados não são nossos, não são da Fieldrade. Estes dados são de todos os parceiros interessados em massificar a empregabilidade da mão de obra. Os temas à sua atenção para acompanhar os seus desenvolvimentos, os seus detalhes mais daqui a pouco, quando abrirmos o bloco das atualidades aqui no Semanário Econômico. Para já, uma curta pausa para fazermos a transição para esse momento e até já. Você está com o Semanário Econômico. Assistimos hoje à entrega de um sistema de abastecimento de água, assim como saneamento, portanto, que é o conjunto de balneários que foi entregue à escola primária de Pande, que, portanto, congrega aproximadamente 1000 estudantes. Para nós é um grande marco, porque enquadra-se exatamente nos esforços de melhoria contínua das condições de vida das comunidades. E esta entrega que aqui aconteceu na escola primária de Pande é um marco disso, dentro da componente estratégica, tanto acesso à água e saneamento. O aviário está em produção, cerca de 40 favos por dia, iniciou a funcionar há cerca de 2-3 meses, e isto também está dentro dos acordos de desenvolvimento local, na componente de desenvolvimento econômico, que estamos a fazer com o parceiro GIZ. Portanto, é com muita alegria que nós podemos assistir, isto que era um sonho há 3 anos atrás, mas hoje a tornar-se uma realidade, a ver as comunidades organizadas e elas próprias a começarem a tomar conta dos seus destinos na área de desenvolvimento econômico. Então nós temos que nos apropriar da nossa cooperativa e do nosso aviário. Isto é, temos que saber agradecer o apoio, mas depois crescer para andarmos com os nossos próprios pés. Levamos a cabo iniciativas de empreendedorismo com a formação destes 500 jovens, que passaram 150 a mentoria e observação, e assim como também o aconselhamento, e estes, por sua vez, assistimos hoje à entrega de alguns cheques que faz parte do grupo dos 150 jovens com maior distinção ao longo da formação e com projetos que se julgaram em condições de receber algum apoio. Ver esse prêmio da Sasol foi de verdade de muita emoção. Finalmente, irei atender às dificuldades da minha comunidade. Agradeço bastante a Sasol por ter me fornecido esse valor monetário e vou continuar a comprar mais gado, fornecer minha comunidade. Ao nível destas 37 comunidades, este pilar de água e saneamento dita que, ao fim do programa, que deve acontecer até finais do próximo ano, início do ano de 2025, porque os ADLs vão até junho de 2025, estas comunidades estejam, no máximo, a 30 minutos de acesso à água, ida e volta. E é exatamente olhando para este pilar que hoje estamos a fazer a entrega de mais um sistema, dentre vários que já fizemos a entrega, de junho para cá, do grupo de lotes de sistemas já entregues. Este é mais um que vem a crescer a esta meta dos vários sistemas que nós temos que colocar à disposição destas comunidades. E voltamos a lançar olhar para o setor financeiro. É que chegou a época
da apresentação dos resultados das instituições de crédito e sociedades financeiras. O primeiro a fazê-lo de forma pública foi o Nedbank, que comunicou que encerrou o ano de 2024 com um desempenho financeiro robusto, registrando um crescimento de 38% nos lucros líquidos, alcançando aproximadamente 7,8 mil milhões de meticais, ou seja, qualquer coisa como 86 milhões de dólares. Os resultados foram apresentados na última semana em Maputo. Nedbank Moçambique reafirmou o seu compromisso com o financiamento empresarial, integrando a linha de crédito de 10 mil milhões de meticais, uma iniciativa do setor bancário em parceria com o governo de Moçambique. Em entrevista, o CEO Joel Rodrigues destacou a necessidade de rigor na concessão de empréstimos, garantindo que o banco atue de forma responsável ao gerir os recursos dos depositantes e investidores. O executivo abordou ainda a escassez de divisas e os desafios estruturais que dificultam a competitividade do setor privado. O Nedbank Moçambique posiciona-se como um dos atores-chave na linha de financiamento de 10 mil milhões de meticais, desenhada para impulsionar empresas afetadas pelo atual cenário econômico. A taxa de juro bonificada de 15% representa uma alternativa às taxas mais elevadas praticadas no mercado, permitindo um alívio financeiro para empresas em recuperação ou expansão. O Nedbank tem muito orgulho em ter feito parte da equipa de trabalho que preparou essa linha, em conjunto com a Presidência, com o Ministério de Finanças, com o Ministério de Economia. Estamos já capacitados para receber entidades que, ao abrigo daquela linha, queiram beneficiar da dotação de 10 bilhões de meticais que existe. Portanto, estamos de portas abertas e, naturalmente, queremos ter um papel muito ativo. Mais uma vez, temos a obrigação de ser parte, temos a obrigação e responsabilidade de ser parte da solução, e abraçamos com agrado o desafio que nos foi feito pelo Governo. Apesar da relevância da linha de crédito, empresários manifestaram preocupações com os requisitos de elegibilidade que consideram demasiado exigentes para empresas em dificuldades. Rodrigues reconhece que nem todas as empresas conseguirão beneficiar do financiamento, mas acredita que a medida é um passo importante para a retoma da atividade econômica. O período que se vem vivendo em Moçambique desde outubro, e o foco não apenas do Nedbank Moçambique, mas do grupo, foi preservar a segurança dos nossos colegas, preservar a segurança dos nossos clientes, naturalmente procurar soluções para os nossos clientes também para enfrentar este período de maior turbulência. Em outros países no qual o Nedbank está presente, nomeadamente na Namíbia e na África do Sul, e importa relembrar que o ano passado foi um ano muito marcado por eleições em todo o mundo, assistiu-se a uma transição pacífica. Estamos esperançosos que em Moçambique também assim o seja, daqui para a frente. Obviamente houve algum impacto a nível da circulação de pessoas, houve algum impacto a nível da circulação de mercadorias, que afetou o nosso país, que afetou Moçambique, exportações, importações. Ainda hoje saíram os volumes transacionados, felizmente no país, através dos portos aumentaram, mas notou-se que o Porto de Maputo foi muito impactado, por estar também mais próximo da fronteira com a África do Sul, foi muito impactado por este período. Vamos naturalmente continuar a monitorizar e endereçar todos os temas que vão surgindo com a tranquilidade e também com a segurança que temos, e sempre com o apoio do grupo. A distribuição dos fundos será feita de acordo com a cota de mercado de cada banco. O Nedbank Moçambique, que representa 4% a 5% da cota, prevê um montante disponível entre 400 e 500 milhões de meticais. Para além do financiamento, outro desafio abordado por Joel Rodrigues é a escassez de divisas, que afeta a estabilidade do setor privado. Moçambique continua a importar grande parte dos seus bens essenciais, gerando um déficit estrutural nas reservas de moeda estrangeira. E apesar de termos algumas exportações, elas estão muito concentradas em algumas commodities, e portanto estamos muito expostos ao preço dessas commodities no mercado internacional.
Os bancos são apenas um veículo de comprar moeda a quem tem moeda e vender moeda a quem tem necessidade de moeda para fazer essas importações. Num país que importa mais do que exporta, naturalmente vai existir sempre um déficit. O que é que nós, enquanto banco, e não de forma isolada, mas de forma conjugada, com não apenas os nossos parceiros do setor, mas com todos os stakeholders do mercado, temos que fazer? Temos que capacitar mais empresas para serem produtivas, portanto, começar a substituir algumas importações que temos por produção nacional, mas também capacitar mais empresas para se tornarem competitivas e poderem exportar os seus produtos para países vizinhos, como a África do Sul, como o Zimbábue, como a Namíbia, etc, etc. A falta de divisas tem um impacto direto nas operações empresariais, tornando a aquisição de matéria-prima e equipamento mais dispendiosa. Para mitigar este problema, o Nedbank tem vindo a apoiar iniciativas que fomentem a diversificação económica e o fortalecimento da indústria nacional. Apesar dos desafios, o Nedbank Moçambique mantém o seu compromisso com o apoio ao setor privado. A sua carteira de crédito, avaliada entre 10 e 12 mil milhões de meticais, deverá crescer nos próximos meses, acompanhando a procura por financiamento empresarial. O Nedbank Moçambique quer continuar a ter um papel muito ativo junto do segmento empresarial em Moçambique, e eu diria que em períodos de maior dificuldade temos a obrigação de ter um papel ainda mais ativo junto do segmento empresarial, porque quando se apoia uma empresa, apoia-se os seus colaboradores, apoia-se os seus clientes, apoia-se os seus fornecedores, apoia-se todo o ecossistema. Portanto, a resposta é sim. O Nedbank vai continuar a apostar nesse setor e todos os empresários que tiverem um projeto de expansão, de reestruturação, todas as necessidades que tenham, naturalmente são bem-vindos à vossa casa. Naturalmente procuraremos encontrar a melhor solução para cada projeto específico. A instituição reforça que o diálogo entre o setor bancário, o governo e os empresários será essencial para a construção de um ambiente econômico mais estável e propício ao investimento. Do setor do petróleo e gás chegam notícias da multinacional ExxonMobil, que aposta, ou melhor, reforça a sua aposta no desenvolvimento do capital humano nacional, no que diz respeito à sua inserção nas operações neste setor. Para o efeito, estabeleceu um acordo de parceria com a organização Field Ready, que visa capacitar jovens e ampliar a inserção da mão de obra moçambicana nas operações de gás natural. Com foco na qualificação técnica e no fortalecimento da cadeia de fornecimento do setor energético, a iniciativa procura criar um ambiente mais sustentável e inclusivo para os profissionais moçambicanos. A ExxonMobil e a Field Ready formalizaram um memorando de entendimento para reforçar a capacitação profissional de jovens moçambicanos no setor de petróleo e gás. A iniciativa surge como resposta ao déficit de qualificação identificado pelas empresas do setor, garantindo que a mão de obra local esteja apta para futuras oportunidades de trabalho. O CEO da Field Ready, Gaspar Buque, sublinha que esta parceria fortalece o modelo de formação já aplicado há 6 anos e que será ampliado com a criação de uma plataforma digital de empregabilidade, permitindo o acesso gratuito a programa de capacitação. O que fazemos é desenhar programas de acordo com as necessidades da indústria, garantindo que os jovens estejam efetivamente preparados para ingressar no setor, explicou Gaspar Buque. A Field Ready não vem trazer uma solução nova, são soluções de empregabilidade produzidos e conduzidos e preparados pela própria indústria, que o nosso papel é simplesmente identificar esses jovens a nível de todo o país, envolvê-los neste processo de preparação e colmatar naquilo que são as habilidades transversais para que eles possam servir e estar preparados para trabalhar nos projetos da Rovuma LNG e dos seus parceiros. Com este memorando de entendimento, cria as fundações mais sólidas para que a Field Ready, com a sua experiência dos últimos 6 anos de mercado, possa congregar mais empresas
e mais parceiros para juntos entrarem neste projeto e juntos poderem trazer soluções para colmatar o déficit de empregabilidade, não só no setor do óleo e gás, não só para o Rovuma LNG, mas para Moçambique no seu todo. Embora o projeto ainda esteja na fase inicial, a meta é formar e mapear 10 mil jovens até ao final do ano, criando uma base qualificada para futuras oportunidades no projeto Rovuma e outras indústrias. Um dos grandes diferenciais deste programa é a Plataforma Nacional de Empregabilidade, que permitirá aos jovens moçambicanos aceder gratuitamente a cursos de capacitação. A ferramenta digital incluirá módulos de formação específicos para o setor de óleo e gás, além de competências transversais que aumentem a empregabilidade dos formandos. Quanto mais jovens puderem ser absorvidos pela indústria, esse é que é o nosso modelo de sucesso. Portanto, assegurando que estes jovens tenham acesso a estes recursos de preparação, assegurando que estes jovens possam interagir com as empresas que têm as disponibilidades dos postos de emprego. Falo das empresas que são os parceiros da Rovuma LNG, do projeto da Exxon e os seus parceiros, como também falo de outros setores de empregabilidade, porque a Aliança Field Rede não inclui somente um setor de óleo e gás. Este modelo de formação combinada com aulas presenciais de recursos digitais visa superar as barreiras geográficas e garantir que jovens de todo o país tenham acesso às oportunidades. Atualmente, a plataforma já conta com 10 mil utilizadores registados, número que deverá aumentar à medida que novos parceiros se juntem à iniciativa. A ExxonMobil e os seus parceiros da Área 4 do Rovuma LNG demonstraram um compromisso notável ao investirem na formação de mão de obra local antes mesmo da decisão final de investimento do projeto. Embora o projeto ainda não tenha sido aprovado, estamos a tomar uma decisão estratégica ao começarmos a preparar a força de trabalho desde já, afirmou Book. Um dos desafios é claramente a necessidade de nós trazermos dentro deste processo todas as empresas, todos os parceiros que possam contribuir para a empregabilidade. Porque nós sabemos que os desafios de empregabilidade em Moçambique não vão ser resolvidos por uma única empresa. O modelo adotado segue em padrão global de formação aplicada pela ExxonMobil, garantindo que os programas oferecidos sejam compatíveis com os requisitos técnicos da indústria. O foco está na qualificação prática e na integração dos formandos ao mercado de trabalho, não apenas no setor de petróleo e gás, mas também noutras indústrias estratégicas. Apesar da iniciativa promissora, a Field Red reconhece que há desafios significativos a serem superados para garantir a eficácia do programa. Entre os principais obstáculos está a necessidade de mais empresas aderirem ao projeto, criando uma rede de empregabilidade mais robusta. Um dos elementos maiores desafios que nós temos no nosso país é que nós temos várias iniciativas, mas essas iniciativas não estão consolidadas, não estão coordenadas. Portanto, um dos elementos que nós realmente pretendemos com este projeto é assegurar que nós consolidamos esforços, congregamos várias empresas. Outro ponto crítico é a garantia de que os formandos terão oportunidades concretas de emprego. Precisamos gerir as expectativas. O objetivo não é apenas formar 10 mil jovens, mas garantir que eles tenham perspectivas reais de inserção no mercado de trabalho, acrescentou o CEO da... Primeiro elemento, temos que fazer gestão de expectativas. Nós não estamos a dizer que vamos empregar 10 mil jovens. O segundo elemento é que nós não estamos a dizer que já temos o projeto da Rovuma LNG, ExxonMobil, confirmado que vai iniciar na data X. Não. Nós estamos a dizer que a ExxonMobil e os parceiros da Área 4 estão a tomar uma decisão estratégica, única e de grande referência no país e bastante exemplar. Estão a assumir o compromisso que, embora o projeto não tenha sido aprovado, não tenha ainda no processo de implementação, temos que começar a fazer algo na preparação da mão de obra. A dispersão territorial também representa um desafio, já que o programa pretende atingir jovens em diferentes regiões do país, incluindo zonas remotas. Para contornar essa limitação, o modelo híbrido de formação presencial e digital será essencial. Continuamos no setor energético. As informações agora são da iniciativa de gás natural veicular, que ganha cada vez mais relevância como alternativa
energética sustentável e economicamente viável, segundo os promotores deste projeto de gás natural veicular. A Autogás, uma das principais empresas do segmento, anunciou um investimento de 4 milhões de dólares para ampliar a rede de abastecimento e facilitar acesso ao combustível alternativo em todo o país. O gás natural veicular ganha cada vez mais relevância em Moçambique como alternativa energética sustentável e economicamente viável para o setor de transportes. A Autogás, uma das principais empresas do segmento, anunciou um investimento de 4 milhões de dólares para ampliar a rede de abastecimento e facilitar o acesso ao combustível alternativo no país. O plano prevê a construção de 4 novos postos até 2026, reforçando a aposta do gás natural veicular como solução para reduzir custos, mitigar impactos ambientais e garantir maior independência energética. O anúncio foi feito pelo diretor executivo da Autogás, João das Neves, durante o seminário Autogás 2025, realizado sob o lema "Aproximando os intervenientes para a massificação do uso do gás natural". O evento reuniu representantes do setor energético, membros do governo e investidores para debater o futuro do gás natural veicular no país. Segundo João das Neves, parte do investimento será financiada através de um fundo da CESOL e do Banco Nacional de Investimento, possibilitando a construção de postos em Xai-Xai, Machixe e Pambara. Além disso, a empresa investirá fundos próprios para a construção de 2 novos postos na cidade e província de Maputo. Ainda este ano, contamos abrir o posto de gás natural veicular na ETM Matola. É um posto que está concluído. Estamos apenas, neste momento, a concluir as formalidades legais e esperamos que muito em breve possamos começar a operar. Ainda este ano, contamos abrir também um posto em Chicumbane, ao longo da Estrada Nacional número 1, posto este que é uma parceria entre a Autogás e a FMC. Entre 2025 e 2026, ou seja, entre este ano e o próximo ano, estamos a trabalhar já para mais 2 postos na cidade de Maputo. Enquanto não estiver saturado o mercado do Grande Maputo, continuaremos a investir na promoção e na expansão deste mercado e gradualmente iremos expandir ao longo da Estrada Nacional número 1 para as províncias de Gaza e Inhambane, como aliás já estamos a fazer com o posto de Chicumbane, mas também há outros intervenientes que estão neste momento a aparecer no mercado com um fundo do BNI, SASOL e Governo de Moçambique, e que neste momento temos informação de que a rede de postos vai crescer para a província de Gaza e de Inhambane, e nós damos boas-vindas a essas iniciativas. O executivo destacou que atualmente Moçambique conta com 7 postos de abastecimento de gás natural veicular, mas a meta é atingir 20 infraestruturas até 2035 nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. O diretor nacional de hidrocarbonetos e combustíveis, Moisés Paulino, destacou que a massificação do gás natural veicular é um objetivo estratégico do governo para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, impulsionar a economia e garantir sustentabilidade ambiental. A expectativa do governo é encontrar soluções para a massificação do uso de gás natural, através de parcerias e outras fontes de recursos, com vista a assegurar a expansão de infraestruturas para o uso do gás natural, tendo em conta o privilégio de Moçambique ser produtor de gás natural. Não há razão de Moçambique, hoje, não estar a usar o gás natural para veículos, porque Moçambique é o 3º ou 4º produtor de gás no mundo. A realização deste seminário irá contribuir para uma reflexão ampla e troca de impressão sobre o estágio atual do uso de gás natural, trazendo possíveis soluções para os desafios atuais da massificação deste recurso. Atualmente, estima-se que 4.000 viaturas utilizam gás natural veicular em Moçambique, com a meta de expandir esse número para 14.000 nos próximos anos, acompanhando a ampliação da infraestrutura de abastecimento e a conversão de frotas.
O evento também contou com apresentações dos Ministérios dos Transportes e Logística, Recursos Minerais e Energia e do Ambiente, que reforçaram o compromisso do Executivo em desenvolver o setor energético e garantir que o gás natural veicular se torne uma alternativa viável e acessível. Apesar da aposta crescente do gás natural veicular, o setor enfrenta desafios regulatórios e financeiros que podem dificultar a massificação do uso de combustível. O presidente do Conselho de Administração da Autogás, Otávio Mutemba, alertou para a necessidade de políticas públicas mais favoráveis para estimular o crescimento do setor. Nós temos a perspectiva sabemos que este ano hão de vir mais viaturas, mas a nossa perspectiva é continuar a massificar as conversões de viaturas, incluindo também as viaturas privadas, as viaturas ligeiras privadas. Atualmente, um dos principais entraves para a expansão do gás natural veicular no país está na desdolarização do preço do gás e na regularização das tarifas de transporte do gás comprimido. O setor defende que medidas como isenções aduaneiras, redução de impostos e linhas de financiamento acessíveis poderiam acelerar a adoção do gás natural veicular e garantir que mais operadores privados investam na expansão da infraestrutura. Com este investimento e as negociações em curso com o governo, a Autogás reafirmou o seu compromisso com a descarbonização do setor dos transportes, promovendo soluções mais acessíveis, eficientes e sustentáveis para Moçambique. O programa Indústria para Todos surge como resposta aos impactos negativos das manifestações violentas registadas desde outubro de 2024, que causaram prejuízos estimados em 2,5 mil milhões de meticais e afetaram mais de 1.127 unidades económicas. Segundo o diretor-geral da Mosparks, Honório Manuel, a iniciativa permitirá que empresas diretamente prejudicadas pelos protestos se instalem no Parque Industrial de Beluane com uma redução de 90% nas taxas habituais. Acabamos, de forma conjunta, desenhar esta iniciativa que nós consideramos bastante estratégica. Estratégica na medida em que, como sabeis, o Parque Industrial de Beluane é a casa, primeiro, para hospedar os fornecedores da Mosal, mas também é a casa para hospedar empresas industriais, mas também empresas de prestação de serviços. Numa visão estratégica em que nós concentramos todas estas empresas no mesmo espaço geográfico, de tal forma que é muito mais simples, é muito mais prático para que as referidas empresas industriais ou de serviço possam receber o apoio que necessitam, tanto do nosso governo, aqui representado por Sua Excelência Governador, tanto de outras entidades públicas ou privadas de que necessitam. Se formos a perceber a dispersão que existe das diversas indústrias, diversas empresas, isso também reduz, de certa forma, a capacidade de suportar estas empresas. Então, se nós quisermos um desenvolvimento sustentável, temos que colaborar. O prazo para a adesão ao programa termina a 31 de dezembro de 2025, sendo que a partir de janeiro de 2026 os custos voltarão ao regime normal. A segunda iniciativa, Maputo Parks, visa expandir e diversificar os parques industriais da província, criando um ambiente favorável para atrair investidores estratégicos e consolidar cadeias de produção de setores-chave como o industrial, logístico e energético. The provision of Mosparks' infrastructure, that of world-class services within the industrial area, provides a safe and stable environment for businesses such as ours. As I stand here, I am proud to be associated with Mosparks for these programs. I can testify to a number of startups, Mozambique-owned companies that are now true examples of the success of these programs. Companies
that provides services to such international companies as Total, Sasol, Eni. Support and services of the highest standards against internationally recognized requirements and certification by Mozambicans. As iniciativas Indústria para Todos e Maputo Parks são vistas como pilares centrais para acelerar a recuperação econômica na província de Maputo. O programa já está aberto para adesão e as empresas interessadas poderão contactar a Moz Parks para iniciar o processo de integração nos parques industriais. Fechamos este segmento noticioso aqui no Semanário Econômico. Vamos observar a seguir uma breve pausa e quando regressarmos estaremos no tema de fundo. Vamos, conforme referimos na abertura do programa, vamos nos debruçar sobre uma análise tornada pública recentemente que se debruça sobre a evolução do setor agrário em Moçambique, tendências, realidades e perspectivas deste setor. Uma iniciativa conduzida pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento através do projeto Crescimento Inclusivo, que congrega vários parceiros entre instituições acadêmicas, entre elas a Universidade das Nações Unidas e também a nossa Universidade Eduardo Mondlane. O Dr. Ângelo Nhalidede, diretor nacional de Políticas Econômicas e Desenvolvimento no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, é o nosso convidado, ele que está posicionado então para apresentar-nos as perspectivas, as constatações e todo um alcance desta análise, desta fotografia sobre o setor agrário em Moçambique, que cobre um extenso período de 2002 a 2020, 18 anos de análise sobre a tendência de evolução e desafios do setor agrário em Moçambique, para acompanhar logo a seguir ao intervalo. Até já. Você está com o Semanário Econômico. E conforme anunciamos, vamos nos debruçar neste momento sobre uma informação recentemente trazida ao público pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, em coordenação com outras instituições acadêmicas, a Universidade das Nações Unidas, a Universidade Eduardo Mondlane, isto através do projeto Crescimento Inclusivo, que é implementado por esta instituição. Trata-se do relatório que analisa o desenvolvimento agrário de Moçambique no período entre 2002 e 2020, apresenta as tendências, os desafios e as oportunidades. Conosco está o Dr. Nhalidede, que é diretor nacional no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, precisamente da direção que conduz este tipo de análise e de estudos. Com ele vamos então entabular esta discussão, tentando perceber as revelações deste estudo e o alcance dessas mesmas revelações. O assunto não seria menos importante ainda não fosse o fato de se debruçar sobre a agricultura, que é um setor, conforme sabe, sistematicamente reiterado como a base do desenvolvimento de Moçambique. Feito este enquadramento, caro diretor, do ponto de vista da vossa instituição, o que é que motivou exatamente debruçar-se sobre este setor, a agricultura, tendo em conta que a agricultura deve ser dos setores mais estudados no nosso país. Não estou a dizer que os estudos sejam suficientes, mas queria entender o particular
que o projeto incidiu na análise deste setor da agricultura, num período até relativamente extenso, 2002, são 20 anos precisamente de análise da performance do nosso setor agrário. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de trazermos aqui que são os resultados do estudo que foi realizado por nós no setor da agricultura. Como referiu-se, é um estudo que foi realizado por um conjunto de parceiros. Nós temos o projeto Crescimento Inclusivo. Esse projeto Crescimento Inclusivo é liderado pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, tendo em conta que, dentre outras atribuições deste Ministério, é exatamente coordenar a formulação de políticas e estratégias para o desenvolvimento. E quando falamos de estratégias e políticas de desenvolvimento, é necessário existir aqui evidências. Então, foi no âmbito disso, de procurar evidências, que foi elaborado esse estudo. Está certo quando diz que já há muitos estudos no setor da agricultura. Também muitos estudos e permitem-nos exatamente fazermos a comparação dos resultados que esses mesmos estudos vão obtendo. Então aí teremos uma base sólida para podermos trazer essas mesmas evidências. Para dizer que também, como se referiu, a agricultura é a base do desenvolvimento. E se for a ver, o nosso estudo olhou mais para o setor familiar, porque o setor familiar também é que sustenta aquilo que são as necessidades do povo. Então, olhamos para aquilo que são as explorações até pelo menos 50 hectares e encontramos aí uma média de cerca de 98% de pessoas que estão nessa atividade. E olhando para aquilo que é o setor da agricultura, é um setor que emprega quase 70% daquilo que é a nossa população ativa. No entanto, é a base de desenvolvimento, emprega maior número da população e o que encontramos lá também é que, quando avaliamos os níveis da pobreza, encontramos maiores níveis da pobreza nessa população cuja atividade está no setor agrário. Isso por quê? Porque, ao analisar exatamente esse setor, encontramos uma baixa produtividade em termos daquilo que são os rendimentos. E se formos a ver, hoje em dia, o que acontece é que, com o crescimento demográfico, temos o aumento da população, mas se olharmos para aquilo que é o território, ele não aumenta. Então implica que cada vez mais temos pessoas no setor da agricultura. E tendo mais pessoas no setor da agricultura, isso irá resultar, de um lado, em redução das áreas cultivadas por família. Quer dizer, a área cultivada pode se manter a mesma, mas porque já são mais famílias. Sim. Então implica que, por família, isso reduz. E aí também encontramos o fato dessa produtividade não ser suficiente para poder colmatar o aumento da população. Então, é um setor vital para a economia nacional, então é por isso que há uma necessidade de olhar muito para esse setor. E também, como referiu, o que aconteceu é que, para podermos fazer esse estudo, olhamos para quase 20 anos, 2002, 18 anos de 2002 a 2020. Isso levou-nos, primeiro, a termos que criar uma base de dados, porque temos inquéritos, são volta de 11 inquéritos que foram elaborados pelo setor em conjunto em coordenação com o Instituto Nacional de Estatística, mas houve necessidade de fazer a harmonização desses dados, ou, por outras palavras, pôr esses dados a falarem. Então, houve uma harmonização e isso também permitiu-nos a fazermos uma melhor análise do setor da agricultura. A agricultura, obviamente, que é um tema que concita muita atenção, muita discussão, tem movimentado muitas ideias, muito entusiasmo, mas também é um setor que
cria alguma frustração, algum desalento na medida em que as transformações esperadas, desejadas, procuradas não acontecem. Quando se fala da agricultura em Moçambique, basicamente são os mesmos problemas que têm sido apontados até agora, pelo menos é aquilo que nos tem sido dado a conhecer. Concretamente, em relação a este estudo, permitiu confirmar ou permitiu refutar algumas hipóteses relativamente àquilo que são os nós de estrangulamento do nosso setor agrário? Se formos olhar para aquilo que é a estrutura do nosso país, ela quase que permanece constante em termos de infraestruturas, e o que está a acontecer é que, em termos de população, vai crescendo. Então, existe uma maior pressão em termos daquilo que é a infraestrutura, é a base que existe no país. Daí que o que eu ia dizer é que sim, há confirmação de resultados de outros estudos que foram feitos. Talvez a única diferença que possa existir aqui é a focalização. Como eu me referi aqui, falamos de harmonização de uma base de dados, e que na harmonização de base de dados isso nos permitiu nos olharmos para várias variáveis, a partir de utilização de fertilizantes, o tipo de culturas que são praticadas. Então, isso tudo, essa base de dados deu-nos um manancial para podermos fazer uma análise mais vasta do setor. E quais as principais constatações desse estudo? Refiro-me relativamente àqueles que são os principais desafios estruturais que neste momento continuam a limitar o crescimento, a modernização da agricultura em Moçambique. Bem, e temos a questão que eu já tinha me referido, que é exatamente uma baixa produtividade no setor da agricultura. Então, a baixa produtividade no setor da agricultura está aliada efetivamente aos meios que são usados para poder praticar essa agricultura. Como é que mudamos isso? De acordo com as propostas ou recomendações do estudo. Como mudamos isso? Logicamente que é preciso primeiro falarmos de investimento. Tudo precisa de investimentos. Se formos a ver a diversidade do nosso território, e aqui existe uma diferença entre as zonas. E quase que a maior parte das infraestruturas que temos herdamos do nosso colono. E que as cidades que temos hoje são aquelas cidades que existiam em 75. Então, o que tem acontecido aqui é que existe, quer dizer, por aquilo que se olharmos para a nossa agricultura, as zonas onde ela é praticada, existe aqui um problema de ligação entre os grandes centros que precisam exatamente de consumir os produtos que saem da agricultura. Então, aqui estamos a falar de grandes investimentos em termos de infraestruturas. Temos que comunicar as zonas de produção com as zonas de consumo. E quando eu falei aqui também daquilo que são as infraestruturas, é que acabam existindo algumas zonas privilegiadas, porque elas já têm algumas infraestruturas, mas as zonas ecologicamente produtivas, as mais produtivas, são zonas que não estão muito ligadas àquilo que são as zonas urbanas ou os mercados onde esses produtos podiam ser comercializados para a população. Então, aqui há uma grande necessidade de mudar este cenário. Bem, apesar desse estudo ter sido publicado ou lançado este ano, é um estudo que já veio sendo elaborado desde 2022, se a memória não me falha. Então, fizemos aquilo que é a atualização ou a revisão da nossa estratégia de desenvolvimento, tendo em conta
alguns resultados que já tinham sido publicados, mesmo as constatações que já observávamos na elaboração desse estudo. É por isso, se for a ver aquilo que é a proposta da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, se olharmos para aquilo que são os pilares que estão lá, é uma tentativa de responder exatamente aquilo que é o desenvolvimento do país. E como a agricultura é a base do desenvolvimento, e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento traz a questão da transformação estrutural da economia. O que isso quer dizer exatamente? Bem, quando nós falamos da transformação estrutural da economia, estive aqui a me referir que temos cerca de 70% da mão de obra ativa no país na agricultura. Então, quando estamos a olhar para a transformação estrutural da economia, o que nós pretendemos é exatamente, primeiro, olharmos para aquilo que são os outros setores. A agricultura está no setor primário. Se falarmos do setor primário, estamos a falar de produção das matérias-primas, se formos a ver. Mas temos que olhar para o setor secundário e setor terciário. Estamos a falar do setor de processamento das matérias-primas e também o setor de serviços. Podemos olhar para os transportes. Então, quando nós falamos da transformação estrutural da economia, é aqui procurarmos deslocar, se formos a falar em termos de mão de obra do setor da agricultura, reduzir a mão de obra que está no setor da agricultura. Isso não quer dizer baixar a produtividade. Implica mecanizar a agricultura, usar tecnologia no setor da agricultura. E se formos a ver, em termos daquilo que é o rendimento no setor da agricultura, é baixo relativamente aos outros setores. Então, deslocando essa mão de obra do setor da agricultura para os outros setores, a economia que sai a ganhar, porque essas pessoas terão rendimentos. Significa também sairmos de uma lógica da agricultura de subsistência para uma agricultura comercial e empresarial, transformação do setor familiar na agricultura. E o que é que está a faltar para dar esse passo? Referiu-se aos investimentos, já se sabe que o nosso país é limitado desse ponto de vista de financiamento. Em que é que vamos ficar nos próximos tempos? Vai-se continuar a testemunhar uma agricultura em inércia ou há saídas que o estudo próprio recomenda para que se possa promover essa transformação estrutural da agricultura? Sim, existem perspectivas, porque o que se pretende aqui é exatamente investir na agricultura. Se olharmos para aquilo que é a nossa economia, ela está a crescer. Ela consegue ter, se formos a ver agora, temos o setor de minas e do gás. Então, o que se pretende aqui, o que se fazer é exatamente o quê? Usar esses setores para poder galvanizar a produção no setor agrícola. E também sabemos de antemão que quando falamos de recursos naturais como a mineração e gás, são recursos que esgotam. Então não podemos exatamente dizer como hoje estamos a ter rendimentos vindo desses setores, temos somente que olhar para esses setores. Então é preciso usar esses setores para dinamizar os setores tradicionais. Então o que aqui se pretende é transferir exatamente os retornos que advêm desses investimentos com maiores retornos para podermos investir na agricultura. Por exemplo, quando a gente fala do gás, o gás é matéria-prima para a produção de fertilizantes. Mesmo quando falamos do carvão mineral, para além da produção de energia, que isso também poderá ajudar em usar tecnologias no setor da agricultura. Estou a falar com o Diretor Nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento, não é? Não resisto a perguntar por essa razão particular sobre que políticas e estratégias poderiam ser adotadas para melhorar a produtividade, a resiliência do setor agrário, considerando a realidade dos próprios pequenos produtores, que são a maioria dos praticantes da agricultura, dos agricultores em Moçambique. Sim, quase que quando falamos
de investimentos, falamos efetivamente de dinheiro. Então, é preciso, primeiro, dotar esses indivíduos de recursos necessários para poderem desenvolver a agricultura. E a questão de financiamento à agricultura é uma questão que é debatida sempre quando olhamos para os bancos, que são tradicionais financiadores da economia, e sempre olham para aquilo que é o risco que existe na agricultura. Então, quando a gente fala do risco na agricultura, há que promover aquilo que é o seguro agrário, há que promover aquilo que é o financiamento. Se formos a ver, por exemplo, para este quinquênio, e aqui temos o fundo que foi recentemente criado, estamos a falar do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que é exatamente um fundo, bem, como referiu, que olha exatamente para pequenos empreendedores. Então, é preciso dinamizar esses pequenos empreendedores e também colocar esses pequenos empreendedores em toda a cadeia de valor quando a gente fala de agriculturas. Uns podem produzir e outros podem comercializar. Então, há necessidade de olhar para isso. E também a necessidade de olharmos para que temos a questão das mudanças climáticas. E quando olhamos para aquilo que é o nosso país, é um dos países que está dos mais afetados por essas mudanças climáticas. Quase que todos os anos temos os El Niños, temos os ciclones e temos cheias. Então, essas questões todas já são questões que são previsíveis. Então, é por isso também que temos que olhar para questões de tecnologias. As tecnologias vão nos ajudar exatamente a prever e também a criarmos aquilo que é a resiliência para esses mesmos choques. Então, há aqui também que orientar o pequeno produtor como é que ele tem que fazer a sua agricultura. Que tipo de culturas têm que serem usados, determinado daquilo que são as condições climatéricas de cada região. Bem, diante das atuais tendências e desafios, isto citando o próprio estudo, qual deve ser a visão de longo prazo para o desenvolvimento agrário em Moçambique e quais os fatores que podem acelerar esse processo? Tal é a ansiedade e a necessidade de termos uma transformação estrutural da nossa agricultura? Bem, e falar efetivamente do longo prazo é falar sim do desenvolvimento. O que nós pretendemos é exatamente trazer esse desenvolvimento. Então, quando falamos de desenvolvimento, é preciso ter aqui exatamente políticas e estratégias de longo prazo. E, normalmente, quando nós falamos de curto prazo, é uma fase de implementação do longo prazo. Como eu havia me referido anteriormente, a questão de investir na agricultura. Quer dizer, aqui temos que olhar para a agricultura como um setor que traz aquilo que são os recursos necessários para alimentarmos as indústrias. Então, aqui há a necessidade de desenvolver o tecido industrial, investir na indústria para que as matérias-primas que são produzidas tenham efetivamente mercado. No nosso país temos situações em que muitas das vezes produzimos para procurar o mercado, mas normalmente o que tem que acontecer é que temos que ver o que o mercado quer para nós podermos produzir. E também temos a questão de substituição das importações, porque temos que olhar para aquilo que são as vantagens comparativas que nós temos. Por exemplo, se olharmos para a nossa balança de pagamentos, nós continuamos a importar cereais, mas temos capacidade de produzir cereais em Moçambique. Então, a longo prazo, são exatamente essas políticas, essas estratégias que têm que ser trazidas. Aquilo que é o nosso país, o que ele pode produzir e que nós estamos a produzir.
Dr. Ângelo Nhalidade, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e partilhar conosco estas informações sobre um setor tão procurado pela sociedade no seu todo, pela importância socioeconômica que ela tem e mesmo para as aspirações gerais de desenvolvimento de Moçambique no seu todo. E até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Estivemos aqui a analisar esta temática, que é uma temática recorrente à volta dos desafios do setor agrário em Moçambique, através do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Está disponível neste momento um estudo que é, de resto, recomendável para quem se interessa nessas matérias, que se debruça sobre o desenvolvimento agrário em Moçambique, tendências, desafios e oportunidades, que analisa o horizonte temporal que vai de 2002 até 2020, sensivelmente. Este foi o nosso tema de fundo. Vamos ao intervalo. Eu volto logo a seguir. Até já. Você está com o Semanário Econômico. Estamos em manobras de retirada, oportunidade para revermos os principais momentos que marcaram a presente edição do Semanário Econômico. Indústria para Todos e Maputo Park impulsionam a retoma econômica e o investimento industrial. Com esta facilidade, nós queremos colocar à disposição as infraestruturas do Parque Industrial de Beloane para os empresários a condições extremamente bonificadas. O objetivo é formar 10 mil jovens até ao final do ano, garantindo competências técnicas e empregabilidade no setor. Nosso dado de sucesso não é realmente a preparação. Nosso dado de sucesso é garantir acesso a estes jovens que terão preparados, que poderão ter acesso à nossa plataforma de empregabilidade. Portanto, quanto mais jovens puderem ser absorvidos pela indústria, esse é que é o nosso modelo de sucesso. Expansão do gás natural veicular reforça compromisso com a mobilidade sustentável e a independência energética. A nossa perspectiva é estendermos a nossa infraestrutura ao longo da Estrada Nacional número 1 e outras estradas que desaguam na Estrada Nacional número 1. No tema de fundo debruçaremos sobre desenvolvimento agrário em Moçambique, tendências, desafios e oportunidades, com Ângelo Nhalidade, Diretor Nacional de Políticas Econômicas e Desenvolvimento, Ministério de Planificação e Desenvolvimento. Temos a questão de uma baixa produtividade no setor da agricultura. Está aliada efetivamente aos meios que são usados para poder praticar essa agricultura. Como mudamos isso? Logicamente que é preciso primeiro falarmos de investimento. Tudo precisa de investimento. E já está, cumprimos mais uma edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em fazê-lo, em proporcionar este momento de atualização econômica aqui na STV Notícias. Renovamos o convite então para que daqui a mais uma semana voltamos a marcar presença para mais esta interação em torno do processo econômico de Moçambique e do mundo. Convido-lhe a permanecer atento à restante programação da STV Notícias. Da nossa parte, boa noite e até para a semana. PNI, milhões de braços, uma só força.